Olá, pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia, mães. É um prazer enorme estar aqui nessa manhã. Me chamo Maurício Pacheco, sou treinador de corrida, trabalho com movimento, sou treinador de corrida, também personal, organizador de corrida, então a gente está realmente em movimento, né? É um convite bem especial participar desse podcast, né, que é o podcast da Meu Povo Teresina. É, é uma escola, né, que realmente engloba não só a parte do esporte, do movimento, mas também a cooperação dos pais dentro desse lar. Né, eu tenho certeza que é um dia bem especial para a gente estar conversando sobre movimento. E aqui nós estamos com duas mães, né, duas mães que são inspiração para os filhos que praticam esportes. São duas mães corredoras que eu conheço nas pistas, né, e, logicamente, né, gostaria de apresentar aqui conosco. Nós temos a Jéssica Negreiros, né, que é psicóloga, e nós temos aqui a Nájila Feitosa, que é empresária. Né. Queria que você se apresentasse primeiro, Jéssica, depois a Nájila, para a gente bater esse papo hoje, beleza? Olá, bom dia. Prazer estar aqui. Eu sou a Jéssica, né, Negreiros, eu sou psicóloga e também pratico corrida, natação, sou um aprendiz do ciclismo e sou mãe do Otávio, do SK. Pronto, legal. E você, Nájila? Bom dia, eu sou a Nájila, eu sou fisioterapeuta por formação, mas já tem um tempo que eu não exerço. Eu e meu esposo temos empresa atualmente, e eu sou corredora iniciante. Tem um ano que eu corro, mas apaixonada por essa prática e eu vejo como isso inspirou realmente meu lar, minha casa, meus filhos. Eu não sei se eu inspiro eles ou eles me inspiram, porque eles Com gostam certeza muito. inspira. Eles gostam muito, criança é atividade, é movimento. E então eles me tiraram realmente da inércia. Eu senti que eu tinha que me movimentar, eu realmente tinha que correr e eu tinha que voltar para mim, eu tinha que, ao mesmo tempo que a corrida, eu acho que é isso, esse movimento Com certeza. de voltar para si, né? Deu ponto de chegada, assim. Eu precisava disso, eu encontrei na corrida, acho que foi muito legal. Eu sou a mãe da Louise, do Year 6, e do Vitor, do Year 1. Que legal, gente. Então, é um prazer enorme aqui, né? Vamos bater um papo aí, vamos falar muito de corrida, eu acredito, porque são 3 corredores, né? Isso. A Jéssica, no caso, é triatleta, né? Podemos dizer isso. Triatleta, que Triatleta, já conheço há muito tempo. Me conta aí um pouquinho sobre tua história na corrida, me conta seus objetivos. É interessante a gente lhe conhecer um pouquinho melhor nesse esporte. Então vamos lá. Assim, primeiramente, quando as pessoas me veem hoje nessa prática, né, elas não acreditam, porque eu realmente era da mais sedentária possível, assim, da infância, adolescência. Não sei em que momento eu parei de praticar, né, mas dentro da minha casa, assim, não era uma casa onde meus pais praticavam, isso era outra cultura, né. E em 2020, acho que foi o boom da busca pela prática da atividade física. No final, eu fazia assim fazia um mês de academia, enfim, mas aquela coisa que ia e não praticava mais. O meu esposo, ele já praticava o ciclismo há muito tempo, inclusive era uma coisa que ele me cobrava bastante, porque eu não acompanhava, eu não via sentido em ir para uma competição 5 horas da manhã, acordar. Ele corria também, então ele sempre teve essa prática e eu não. Então, já existia essa cobrança, né? Então, no final de 2020, eu entrei numa assessoria de corrida, né, e mudou realmente a minha vida, porque eu me vi sendo acompanhada e me vi cada vez alcançando assim, novos objetivos que eu não acreditava que eu poderia alcançar, né? Correr 5 quilômetros, correr 10, correr 15. É muito boa essa sensação de você ver você atingindo esses objetivos. E aí a gente vê a importância da assessoria, né, Jéssica? Com certeza. A gente está falando aqui com 2 assessorias que são amigas, né? Que é o Show, a Zona Tri, aí o Paulo da ProRunner. São pessoas que já há muito tempo já carregam, né, dentro dessa categoria, né, o esporte. O Show trabalhou comigo, inclusive. O Paulo, um dos pioneiros da corrida na nossa cidade.
Então, a Jéssica mesmo, importantíssimo você estar falando disso, que realmente a assessoria é um caminho, é um guia para que você consiga aquele objetivo. E o que eu acredito que é a prioridade, com segurança, né? Você provavelmente vai ter uma vida útil aí no esporte e isso realmente é satisfatório. Quando eu consegui, eu realmente foi onde eu senti falta da assessoria. Eu disse, agora eu vou para onde? Eu aumento a distância, eu diminuo um pouco o tempo, como é que eu vou fazer isso? Eu realmente não sabia, foi quando eu procurei a assessoria. E aí eu fiz recentemente os 21 quilômetros. Olha aí, meia maratonista. A primeira meia maratona? Foi. Mas tenho esse objetivo de conseguir realmente fazer em um tempo menor. Legal. Correr melhor mesmo, uma distância maior, quem sabe. Pronto. A corrida é isso, né? A gente inicia com uma proposta, mas a gente sabe que ao longo do tempo ela tem esse benefício, né? Da gente se desafiar cada vez mais, baixar tempo, correr mais distâncias, conseguir um resultado em uma prova específica. Né? Então, com certeza, isso é um dos fatores que contribui para que a corrida hoje seja o esporte mais praticado, acredito. Né? E com relação ao esporte, né? O que isso representa para vocês como mulheres e mães, né? Isso dentro de casa? Você pode falar um pouquinho, Jéssica? O esporte, assim, para mim, ele é fundamental, de verdade. Eu falo isso não só como mãe, né, como mulher e como profissional também, é algo que eu falo muito dentro dos meus atendimentos, para que você tenha qualidade de vida, né? Para uma mãe, realmente, assim, quem é mãe sabe o esforço de você ir lá e conseguir fazer um treino, principalmente 5 horas da manhã, né? Você se preocupa com várias coisas para que você consiga realizar aquele treino. Então, se a gente for pensar por esse lado, já existe ali por trás a necessidade de ter uma rotina, a disciplina, ou é naquele horário ou não vai mais, né? E aí, isso contagia a casa, né? O movimento da casa. O Otávio, ele fala assim, é interessante, ele sempre acorda às 5h30 da manhã. Sempre. Entrou na rotina do... Aí ele falou assim, mãe, eu quero acordar quando o sol tá rosa. Nem você. Que legal. Né? Então você vê a influência positiva, isso é bem bacana. E eu percebo, Jéssica, que você também é muito constante, né, nas atividades. Isso eu estou dizendo porque você mora na região que fica no nosso CT ali. Sim. E observo que em alguns momentos você vai mais cedo, tem outros momentos que talvez por algum motivo não consegue ir tão cedo, mas mesmo assim, ou de tarde ou à noite, você está sempre frequente, né? Sim. E isso realmente tem um lado especial, né? Você mesmo está dizendo que seu filho ele já segue um roteiro, uma rotina de acordo com o que você, com certeza, inspira ele, né? A Nájara... ter a rotina é fundamental. Você conseguir cumprir a rotina muda realmente a sua vida, sua qualidade de vida e da sua família, consequentemente. E você conseguir lhe traz uma autoconfiança, sabe? Que com certeza reverbera, reflete em toda a família, sabe? Você sabe que você conseguiu realmente acordar um pouco mais cedo, você organizou ali a rotina do lanche escolar, porque você vai chegar já em cima da hora para trazer os filhos, você tem, enfim, é toda uma organização que a gente tem que fazer e assim, conseguir é realmente satisfatório e lhe traz energia, além, assim, para a vida mesmo, para o dia, para a rotina que é profissional, que é materna, enfim, que é de corredora, que é de... Se você, eu costumo dizer assim, se para o adulto é importante a rotina, se você sente que é importante para você o esporte, imagine para uma criança, né? Tem uma frase que eu vi que eu acho fundamental, assim, que ela diz assim, que lá no momento da competição, quando a criança está competindo, quando ela está praticando, não existe pai e mãe. Então, tem coisas que só o esporte vai ensinar. Sim. E realmente a gente percebe isso da evolução, né? Do que o esporte, além do nosso exemplo, o que a prática do esporte pôde ensinar para o nosso filho. Sim. Com certeza. E aí eu já aproveito e pego o gancho, né? E eu queria que vocês falassem de que forma vocês acreditam que essa disciplina vai envolver no comportamento dos filhos. Isso não só na escola, mas em casa mesmo, né? O comportamento deles, envolvendo rotina, envolvendo... hoje a gente está num período que cada vez mais os jovens, as crianças vêm procurando as redes sociais,
né? De alguma forma, vocês imaginam que isso também possam interferir no dia a dia dos filhos de vocês? Com certeza. Primeiro, assim, quando você pratica o esporte, né, como você estava comentando, você começa ali querendo correr 5 km, só isso. Qualidade de vida. Depois você vai procurando mais um desempenho melhor, enfim. Então, quando você tem uma prática de algo positivo, outros hábitos positivos começam a ser necessários, né? Então, assim, a criança, ela vai praticar, então ela já tem um horário para tudo, né? Se pra a gente precisa se organizar em relação aos horários, para as atividades que ele realiza também. Então, ele já sabe. Outra coisa, ele já sabe que ele pode comer algumas coisas e outras não. Né? Quando ele pratica o judô, por exemplo, o sensei fala muito sobre não, refrigerante não. Então, ele já leva isso muito a sério. Inclusive, ele cobra a gente. E engraçado, né? O judô é um esporte que movimenta muito essa parte da disciplina. Né? Então, o professor do judô, ele realmente prega muito esse... É uma influência muito forte. Isso é bem legal. Tem uns esportes em especial, acho que é aquele da luta, né? De você respeitar mais o professor. Eu acho que envolve bem isso. Né? E, logicamente, por exemplo, olhando para o nosso esporte, né, que é a corrida, eu acredito que isso é uma coisa que eu sempre, com frequência, comento. Que a corrida, apesar de ser individual, né, nós temos os nossos objetivos pessoais, sempre a gente está em grupo, sempre a gente está correndo com alguém. E o grupo foi fundamental para mim. Olha aí. Porque eu acordava realmente, às vezes, pelo grupo, porque eu tinha marcado com alguém, porque eu sinto a felicidade de ver os amigos conquistando, enfim, alcançando os objetivos que eles tinham. E eu tenho certeza que eles ficam felizes também por mim. O grupo foi importante para mim. Não, e você falou tudo. O resultado, né? Hoje a gente participa das corridas, a gente observa que os nossos competidores são nossos torcedores. Então, sim, a gente viaja em delegação, né? A gente fez uma prova que a gente terminou primeiro que o outro. A gente espera o outro chegar para a gente dar um suporte. Então, isso também, pelo lado de disciplina, eu acredito que contribui muito. Não é isso? Fala um pouquinho mais. Falando da disciplina mesmo, eu nunca me achei muito disciplinada. É mesmo? Não. E eu vejo como a corrida me fez acreditar nisso também. Entendi. Sabe? Que eu posso acordar mais cedo, porque eu também não. Eu também? 5 horas não é hora. E eu tenho muitas amigas que ainda dizem assim, não dá, tá louca. Sim. Ainda tenho, e já tem uns dias, né? Que tem um ano aí que eu corro, mas ainda tem muita gente que fala. Claro. Apesar de que muitas também que incentivam, porque graças a Deus está bem difundida a corrida. Tá. Né, principalmente. Eu estava comentando isso hoje, né? Que hoje existem vários tipos de influências, né? A gente sabe que, logicamente, as influências, né? Como redes sociais, a gente sabe que tem aquelas influenciadoras que tem um corpo mais bonito, que levam para o lance do rendimento, que Sim. tem um melhor tênis, que corre para um pace específico. Só que a gente gosta de trabalhar, isso é algo que eu converso muito com os meus alunos, que hoje em dia a visibilidade talvez seja maior com umas pessoas comuns, que Sim. é mãe, que é corredora, que trabalha. Exatamente. Essas pessoas hoje influenciam muito mais do que até o próprio atleta de rendimento. É tanto que a gente vê crescendo muito pessoas comuns, assim como influenciadoras, né, que hoje já fazem propaganda de grandes marcas, porque elas acarretam realmente dentro do dia a dia dela o que é o esporte, o que é acordar, amamentar do filho e depois ir correr. Então, tudo isso aí realmente é algo que é diferente. Fortaleceu bastante, fortaleceu muito a minha disciplina e reforça também em casa, sabe? Assim, não tem como a gente ver na prática Sim. como é importante, como faz bem, sabe? Como você tem resultado. Eu estou realmente focada nesse treino, eu melhorei nisso. Claro. Como quando você vê os resultados da sua disciplina, sabe? Você fica com mais vontade de aplicar, de replicar, você tem propriedade para falar, né, para os filhos. Outra questão importante para a prática, principalmente para a criança, é a resiliência, assim, né? O Otávio, obviamente, toda criança passa por essa fase de não querer perder. Não querer perder. Né? Então, o esporte, assim,
Eu lembro quando ele começou a praticar o judô, ele ia lá e derrubavam ele chorava, né? Hoje em dia, eu já até me preocupo, porque ele acha que ele é uma grande diversão. Então ele cai, ele fica rindo, sabe? Assim, ele gosta daquela prática, mas ele vê tudo assim, de uma forma muito lúdica, né? Sim. E isso é muito positivo. Então, acho que muito além do desempenho dele no esporte, assim, o que ensinou a ele mesmo foi muito mais importante. Claro, esporte ensina demais, gente. A minha filha pratica vôlei. E um esporte coletivo, assim, não tem como, né? Não ensinar, não ensinar sobre grupo mesmo, sobre respeitar, às vezes, a falha de um colega, porque do jeito que o meu mais novo também está nessa fase, ele não gosta de perder. O dele é futebol. Ele não gosta de perder também. E ele vai adquirindo, a gente vai conversando. A Louise, essa coletividade eu vejo também como foi importante para ela. Porque ela, às vezes, se zangava muito com o erro de uma colega. Eu, filha, mas não foi da colega, é do grupo. É um grupo, vocês são um time. Você não é, sabe? Então, assim, ensina, gente, muito. Eu tenho aqui 2 sobrinhas, né? Que é a Melina e a Ana Maria. Sim. E eu acho engraçado que, quando você falou do vôlei, eles passam por vários momentos da vida que eles vão escolhendo os esportes que são daquela, ou talvez daquela geração, ou do movimento, né? E o que eu acho bem legal, né? Já conectando até já a meu Mepobé nesse sentido, é que realmente as amigas delas daqui acompanham nessas modalidades fora daqui, né, nas atividades externas. Sim. E até então a escola prega muito isso, né, que é o desenvolvimento integral, corpo, mente e emoção. Como vocês veem essa filosofia sendo vivida na escola? Eu acho muito bacana, inclusive, assim, é uma das coisas que a gente prioriza dentro de uma escola, né? Porque, até porque se a gente for pensar, se os nossos filhos estudassem, né? Hoje o Otávio ele pratica 3 esportes durante a semana, assim, fixo, né? Natação, judô, e ele está fazendo aula funcional, assim, de futebol. Se ele estudasse em uma escola onde tomasse muito tempo dele em relação a conteúdo, ele não ia conseguir praticar. Não ia dar conta. E, assim, a gente vê que essa prática e essas atividades extras, elas contribuem muito para as habilidades sociais dele, que é uma coisa que a gente se preocupa enquanto família. E que eu entendo, enquanto profissional, enquanto mãe, que são fundamentais para um adulto. Os valores da escola estão muito ligados aos valores dos pais, não é? Exato. Tem que ter, não tem como você estar num lugar que não existe essa conexão, essa né? conexão, exatamente. Então, com certeza, a gente vê a importância. Na verdade, é um quesito bem que pesa muito, que é muito importante. Porque para além dos conteúdos que aqui eu acho bem legal, não é que deixa como é que eu posso falar? Deixa a desejar isso. Entendi. De jeito nenhum. É a forma, é o aprendizado já de forma lúdica, como tudo é passado, e esse valor realmente do movimento, de habilidades, de eles aprenderem habilidades para a vida, como habilidade social no esporte, como a importância de se movimentar, de praticar uma atividade física. E a Louise pratica aqui mesmo, a Louise pratica o balé aqui, o vôlei aqui, porque ela gosta de estar com as amigas da escola. Legal. Então, assim, a escola mesmo, o ambiente já realmente proporciona isso e propicia isso, porque ela fica e as mais amigas fácil, já juntam, né? Ali, vamos pro vôlei, então todas as amigas vão pro vôlei. Isso é ótimo, porque é um incentivo que é um reforço, é um incentivo que não só sou eu quem estou dando, a escola está ali proporcionando, né? E a escola investe muito nisso, né? Nessa parte de atividade, a praça aqui na frente. Sim. A Melina, quando a gente vem pegar ela na escola, a Melina quer passar a tarde todinha lá. E isso é legal porque a gente vê que o primeiro contato que ela quer quando sai, às vezes, da escola, né? A gente sabe que querendo ou não, é cansativo também. Mas às vezes não é buscar a internet, né? Sim, é realmente o movimento, né? Tem um tempinho que está ali, que está fora, né? Porque eu tenho esse desafio, principalmente com a minha mais velha. Por exemplo, aqui mesmo na Mepobé, o investimento nessas... é até bem especial comentar isso, né? Que é a corrida que tem, né? Que é a Terry Fox.
É uma corrida que, se a gente for levar em consideração, acho que a Mepobé foi das primeiras escolas a estarem realizando a corrida. Esse ano vai para a 4ª edição, né? E é bem tradicional já, sempre de uma forma diferente. A 6ª edição, 5ª edição, 7ª edição. Então, 7ª edição. Conosco é a 4ª, né? Acho que conosco é a 4ª. Então, já são 7 anos. Então, se a gente for levar o papel, foi, acho que se não a primeira, uma das primeiras escolas a estarem realizando essa corrida. E já é bem tradicional, né? Tipo, envolve muito kids. É a corrida que eu falo. Envolve a família inteira. A família inteira. É um espaço, agora o local que sempre tem sido realizado, que é no Zoobotânico. Local seguro. A pessoa terminou a corrida, tem ativações, tem todo um contexto que envolve aquele dia especial. Então não é só correr. A criançada corre um do lado do outro. Acaba passando até da parte da competição. Até entre os pais eu observo isso. Os pais correm juntos, não tem aquela em si a competição, né? E eu acredito que isso fortalece muito dentro de casa também, esse contexto, não é isso, Jéssica? Com certeza. Você tem que falar um pouquinho mais da corrida, me falei um pouquinho mais do... Você já participou de quantas? Da Terry Fox eu não consegui participar, porque sempre tá viajando. E agora eu tô... Eu já ia lhe perguntar não isso. estou correndo, né? Mas o Otávio vai participar, porque ele já pediu para participar, né? Que ele já até perguntou. Ele perguntou assim, tem vencedores? Não, é a participação, porque ele era preocupado. Mas, enfim, são coisas que ele tem que aprender a lidar, né? E aí, assim, eu acho que é fundamental, porque ele vê a gente participando. Sim. E ele quer participar justamente por isso, né? Desses eventos. Não tem como, os pais são um espelho mesmo, né? Exato. E, ao mesmo tempo, é uma cobrança muito grande isso, né? Porque a gente percebe que qualquer coisa pode influenciar ali aquele ser humano, mas esses momentos, assim, de contato com a natureza, do esporte, da resiliência, assim, são fundamentais, onde você pode juntar a família inteira realmente para praticar aquilo ali, é algo muito positivo. Claro. A gente recebe muito feedback dessas corridas, né? Sim. Tem corridas que a gente vê estruturas enormes, que às vezes não passa uma conexão tão positiva nesse sentido. A gente vê corridas, né? Por exemplo, a corrida da Mepobé que tem aí distâncias kids, 5 e 10 quilômetros, que fortalece muito essa questão familiar. E é uma característica dessa corrida. A gente recebe muitos feedbacks relacionados a essa prova, essa corrida, que nos identificam muito, né? Eu sempre tinha ela como uma das últimas corridas do ano que nós realizávamos, né? E era como se ela fechasse de chave de ouro, né? Primeiro porque ela é uma corrida beneficente contra o câncer infantil, então é como se ela fosse a nossa queridinha nesse contexto, né? E realmente a gente observa que a criançada que há 4 anos atrás participava de uma categoria, hoje já está crescidinho, entendeu? Já está indo para... Então a gente imagina daqui a 10 anos eles participando realmente dessa corrida com a categoria mais avançada, né? Isso a gente vai lapidando e entendendo que eles também fica realmente na memória essa corrida, não é isso? Queria também que vocês falassem, né, já da parte mais educacional mesmo, né? O que encantou em vocês na proposta bilíngue, né? E no método canadense da escola. A Jéssica fala primeiro e depois a Jéssica continua. Sou suspeito para falar, né? Meu esposo, ele já estudava dentro do grupo educacional, e ele já era fã, assim, da forma como a família trabalhava, né? E a gente veio conhecer a Mepobé. E eu sou muito satisfeita, assim, com o desenvolvimento do nosso filho. E o que mais me deixa feliz, assim, a alegria dele vir para a escola. Eu acho que nesse 4º ano já que eu estava estudando aqui, ele nunca, assim, não quero ir para a escola. Nunca aconteceu, né? E, assim, eu falo isso porque, como eu sou psicóloga também, eu acompanho dentro da clínica o sofrimento de alguns jovens, né, algumas crianças, dentro da cobrança. A gente sabe que em Teresina existe uma cultura educacional assim bem rígida, né, que muitas vezes eu não concordo, né, então por isso que a gente preza, porque aqui ele aprende de uma forma lúdica e contribui muito para a socialização, para o emocional dele, fortalecimento emocional. E eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo ele aprendendo. Esse ano ele está sendo alfabetizado e é uma coisa tão leve, né, para ele e para a gente, porque, como eu falei, assim,
a forma como ele aprende, a forma que a rotina da escolar permite com que a gente inclua também dentro da rotina dele coisas que a gente entende que seja necessário também. Então, nunca vi nenhum sofrimento da parte dele, nenhuma cobrança, assim, por preocupação em acompanhar, sabe? Então, me deixa muito feliz esse cuidado, esse vínculo que a escola tem com os professores, enfim. E como ele fica feliz em estar aqui. A gente só quer que os filhos, isso, né? Sejam felizes, estejam felizes. Isso não tem satisfação maior para os pais. E eu sou também suspeito, né? Até porque, assim, se a gente for pensar no futuro, se a gente for olhar para a realidade, na verdade, atual, hoje tem muitos profissionais dentro do mercado, né? Mas a parte emocional das pessoas está muito abalada. Exatamente, né? Está sendo deixado. E aí, então, tá assim, isso para mim é prioridade, né? Para a gente, entende, enquanto família, ter um filho saudável emocionalmente e um ambiente escolar que contribua para isso. E realmente você falou uma coisa que faz sentido. Isso eu percebo pelas minhas sobrinhas, né? Que realmente é como se é passado de uma forma mais tranquila, né? Ela não tem com sentido de cobrança. Eu brinco muito com as meninas, né? Porque assim, meu inglês não é bom e eu brinco como se eu fosse muito bom. E elas ficam cada vez me perguntando, né? E eu percebo que isso faz parte delas. Elas realmente pegam de uma forma mais lúdica, mais fácil, né? Então a gente leva para a vida que realmente ajuda muito a metodologia da escola, entendeu? Primeiro, assim, né? Delas estarem inseridas dessa idade aí, já desde pequenininhos, no bilinguismo, a gente já tá. Elas já estão à frente mesmo. Já estão. Não tem como. Eu já tentei inúmeras vezes vários cursos de inglês e eu nunca consegui bem, mas dar essa oportunidade para eles também é maravilhoso. Eu sou super suspeita para falar da Maple Bear, porque eu tenho 10 anos de Maple Bear junto com a escola. É mesmo? Olha aí. A gente começou aqui 31 de agosto. De vez em quando eu vejo a Milena lembrando realmente, assim, do começo e como é lindo, assim, acompanhar. Eles cresceram junto com a escola, como é lindo, Eu cresci como né? mãe, deve ser também. Eu cresci como é lindo ver o nosso desenvolvimento, como eu cresci como mãe, como a escola cresceu e como a minha filha, os meus filhos cresceram, sabe? É lindo ver realmente como foi de forma tranquila, como ela cresce feliz, como ela aprende. Eu sou encantada com a forma de aprendizado mesmo, com o aprendizado em centro, sabe? Com essa relação realmente que eles têm que ter em grupo. Eu lembro que uma vez uma amiga minha disse, mas isso vai acabar, o aprendizado em centros. É só na educação infantil, e eu não podia falar muito, porque eu realmente não sabia, a gente estava caminhando. E eu vejo que não acabou, gente. Assim, como eu valorizo isso, sabe? Você ter que lidar, às vezes ela chega, hoje eu tive que lidar com um colega em grupo que era um pouco mais lento. Eu disse, mas é isso. Porque na vida a gente tem que lidar com as pessoas, às vezes, que aprendem mais rápido ou mais devagar, ou que sabem mais ou menos que você. Lidar com as diferenças. Lidar com as diferenças. E eu vejo nisso um crescimento muito maior do que o conteúdo só, sabe? Sim. Então, além do conteúdo, ela está aprendendo a lidar com a vida, lidar com as pessoas, lidar com os colegas, enfim. Não só conteúdo, né? Mas mostrar para elas que elas estão se formando seres humanos, saudáveis, né? Equilibrados. Tudo isso a gente percebe que é bem especial para o ensino delas. A Louise hoje, ela lê, enfim, escreve perfeitamente bem em inglês também. E as provas mensais, que várias vezes são apresentações, ela é muito desenvolta. Eu fico muito feliz em ver, como a escola valoriza isso, que está alinhado, né, com o que a gente pensa e como ela tem se desenvolvido. Mas, gente, é isso. A pessoa fazer uma apresentação que eu fico...
Outro ponto importante, assim, pela prática, isso se torna muito natural para eles, né? Sim. A gente fez uma viagem para os Estados Unidos e, assim, eu, enquanto adulto, acho que a maior dificuldade dos adultos, às vezes você até quer falar, você sabe, mas você trava, né? Pela falta de prática. E eu lembro que o Otávio ia para um playground lá tinha outras crianças e ele se comunicava, eu não sei como. Muitas vezes, assim, sem formar ainda frases, mas ele não tinha medo em estar ali, ele desenrolava. E eu acho que a grande pegada é essa, você saber desenrolar, né? É isso mesmo. Voltando, né, para o lado do esporte, né, eu queria que vocês falassem, né, se vocês pudessem dar um conselho para os outros pais, né, que não, enfim, não têm tanto lado esportivo, né, se vocês forem dar um conselho para os pais sobre incentivar o esporte na infância, qual seria o conselho que você daria, Jéssica? Eu diria que primeiro eles precisam praticar por eles, primeiramente pela saúde física, a saúde mental, né, que são riquezas hoje em dia, né? E através disso, assim, o exemplo, eles possam colocar os filhos deles sem medo, sabendo que o esporte vai, assim, ensinar eles a perder, a lidar com as diferenças, né? A convivência, a disciplina. Eu não consigo entender, assim, algum ponto negativo, né? Obviamente que existe, né? Tudo na vida, se tem um lado, se a pessoa não souber lidar, pode adoecer. Sim. Né? Você até como psicóloga consegue... Sim, eu acompanho uma equipe, alguns atletas de natação, né? Que já competem, enfim, nacionalmente. E aí, assim, realmente é algo que exige muito mais, né? Que aí tem que lidar com a cobrança, enfim, a autocobrança. E aí a gente tem que ter cuidado para que isso não afete a saúde mental. Mas, tratando de qualidade de vida, o esporte, assim, tem ele que se falar, né? indiscutível, né? Então, coloquem sem medo, assim. Mas eu acho que a pessoa tem que colocar em algo, praticar algo que ela goste e fazer com que o filho experimente esportes que ele gosta também. Porque, assim, se você coloca em algo e forçar aquilo ali que a criança não gosta, não vai ser uma experiência boa, né? Pode se tornar traumático. E aí, assim, você tem que colocar, experimentar até que ele se encontre dentro de um esporte. Com certeza. E se encontrando dentro desse esporte, não tem como não ter realmente só benefícios, exatamente, porque realmente é disciplina e é tudo isso. Que se eu fosse lhe pedir uma dica como psicóloga, né? Porque assim, a gente sabe que existem várias áreas, né, da psicologia, e a gente sabe que realmente faz muito sentido a psicologia no esporte. E a gente sabe que, por exemplo, a criançada hoje às vezes se espelha muito, né, em atletas profissionais, em atletas olímpicos, mas a gente sabe que de alguma forma pode acontecer de gerar talvez mais ansiedade por uma resposta mais rápida. Exemplo, vai ter um campeonato nesse final de semana para o meu filho e eu estou percebendo que ele está agitado. Tem alguma dica que talvez você poderia tá passando, né, de como deixar de uma forma com que isso não fique muito... mais leve. Não fique tão cobrança, entendeu? Eu acho, assim, que primeiro os pais têm que trabalhar a ansiedade neles. Eu falo isso por experiência própria, né? Assim, hoje, obviamente, você vai colocar seu filho no esporte, tem esportes onde ele vai praticar ali que ele consegue ter um bom desempenho e outros não. É natural, assim como a gente, né? Só que às vezes na ânsia você quer ver o seu filho sendo melhor, né? Tem um resultado muito bom. E eu lembro até que eu conversei com o sensei do Otávio, e aí eu falei, olha, o Otávio leva isso aqui como uma brincadeira. Ele, ótimo. Ele não está em tempo de competir, em ter alto desempenho. E aí isso foi, tipo assim, verdade. Daí a importância é uma do pai questão também minha, praticar, né? não é? Exato. Tipo assim, era uma ansiedade minha. Mas, assim, acima de tudo, você tem que respeitar seu filho, né? Se você vê que aquilo ali está gerando mais sofrimento para ele do que benefício, talvez seja a hora de repensar em mudar ou entender o que está acontecendo ali,
né? Nunca é só um fato assim isolado, tem sempre muita coisa envolvida, né? Às vezes a ansiedade está sendo gerada mais pelo pai do que o próprio... Com certeza, a gente sabe, né? Não só do esporte, mas por muitas outras coisas. Com certeza. Infelizmente. Aí a importância, de novo, né, da gente praticar. Se cuidar. Se cuidar. E acredito também de forma natural, também é normal essa ansiedade, né? Eu estava, semana passada, a Ana Maria me mandou uma mensagem, né? E a Ana Maria disse assim, tio Mal, ela chama de tio Mal Mal. Tio Mal Mal, você tem um manguito que você possa me emprestar, né? Aquele manguito. Aí eu respondi, né? Ana Maria, eu tenho, eu nem uso. Se você quiser, eu lhe deixo hoje na sua casa. E aí eu achei engraçado, depois, quando eu respondi, já foi a Thalita, minha cunhada, falando. E ela disse assim, não, menino, não precisa trazer hoje não, é só daqui a 20 dias esse jogo. Só que é normal, ela está muito empolgada no vôlei, né? E eu acho que, não sei se é campeonato, eu acho que deve ser um jogo e tal. Mas eu acho engraçado isso, né? Porque a criançada realmente... Hoje a Ana Maria está numa levada muito grande do vôlei. Mas ela já foi do balé, né? Ela já foi do futebol. Teve uma época que ela... Ave Maria, meu pai vinha trazer ela acho que toda sexta para o futebol, porque ela estava muito empolgada. E a Melina já foi do balé, já saiu para outra modalidade, hoje já é balé, e a gente já vê que realmente o balé é para ela. Porque ela tem aquele jeitinho dela, então acho que realmente para cada criança, né, tem isso dela, de entender que o esporte ali, aquele esporte naquele momento vai ser o melhor para ela, mas pode ser que em um determinado momento ela escolha outro. Sim. E eu acredito que seja isso, né? Hoje o seu filho pratica quais esportes mesmo? Ele pratica judô, natação, e aí ele faz aula também, começou aula de futebol, né, individual. E aí, assim, final de semana ele pedala, e quando a gente vai correr, ele corre, pedala, a gente desce ali pra Marechal. E ele vai fazendo de tudo. Ele gosta. Agora a gente percebe que tem uns que ele tem mais habilidade e outros que... Tem mais domínio, né? Ele faz uma brincadeira mesmo, sabe? E os seus, eles praticam qual esporte? A Aloíse faz balé, vôlei e funcional. O Vitinho está no futebol e no funcional. Entendi. Não, então é multiesportistas, né? Eles... Não, mas criança tem muita energia. E é porque eles querem mesmo, porque eles gostam. Um dia eu até perguntei para uma psicóloga infantil, assim, eu fiquei preocupada, será que a gente está sobrecarregando a criança, né? E ela falou assim, ele reclama? Em algum momento ele se queixou? Eu disse, não. Aí elas, então ótimo. Aí, porque tipo assim, a influência realmente, tipo assim, se ele percebe que a dinâmica da casa é essa, né? Eu faço essas atividades, meu esposo pedala, corre, nada também, então assim, é óbvio que ele vai querer seguir a mesma rotina da família, né? Eu acho que se hoje eu, como preparador físico, como educador físico, se eu fosse indicar talvez o esporte para iniciação, né, que eu considere hoje que seria bastante importante, né? Eu sei que cada um tem suas características, tem seus benefícios, mas eu acredito que judô, natação e a ginástica, para mim, hoje, seriam talvez dos esportes que eu queria que o meu filho ou minha filha, eu ainda não tenho, mas vou ter, que eles iniciassem, né? Porque eu acho que envolve muitas características realmente físicas, não só a parte física, mas mental também. Eu acho que esse equilíbrio faz muito sentido, né? Com relação à alimentação, como é que eles já conseguem seguir o que vocês já pregam durante o dia a dia? Me conta um pouquinho sobre essa parte de alimentação em casa. É difícil. A gente sabe que crianças às vezes gostam de um doce a mais. E assim, é natural, né? Que sigam a alimentação normal de comer as coisas às vezes em excesso no final de semana. Como é que é a alimentação do Otávio, por exemplo? Vamos lá. O Otávio, ele é uma criança grande, né, naturalmente, assim. E aí a gente tem muito cuidado com a alimentação dele, assim, porque a parte paterna, ele já tem uma genética com predisposição a ganhar mais peso e tudo, e ele puxou para a família, né, do pai dele. Então, mas ele tem esse cuidado, assim, essa preocupação de já olhar para o corpo, assim, não, a gente tenta até trazer isso que não seja um peso para ele, mas como ele observa os colegas ali dentro do esporte, ele já tem, né, então assim, Otávio, doce não, né, e aí, tipo assim, refrigerante não,
Aí a gente tenta, assim, a nossa alimentação é a alimentação dele. Se ele observar a gente comendo coisa legal, Ele vai comer coisa legal. Coisa legal, né? A gente pega uma fruta, ele come a fruta. Eu parei de tomar refrigerante, assim, por pressão mesmo. Tipo assim, eu não quero influenciar. Porque uma vez ele me perguntou assim, eu fui pegar um refrigerante no supermercado, ele falou assim, por que pra mim, enquanto criança, você não quer dar, por que adulto pode? Eu poderia responder, porque sim, né? Mas essas crianças, elas querem uma resposta que elas entendam. Sim. E aí eu fiquei, realmente, como é que eu não quero oferecer uma coisa que faz mal para o meu filho, né? E faz mal para mim? E aí esse tipo de coisa vai fazendo com que a casa vá filtrando mais, tendo mais cuidado. Mas, assim, criança é criança, assim, não é de privar, eu não privo. De controlar? Eu tenho dificuldade de controlar. Meus são formiguinhas. Sim, são crianças, mas... E rejeita realmente a salada, mas todo dia a mesinha tá lá. Poxa, tem a saladinha, o arroz, o feijão. E eles não comem, mas eu acredito que por me verem comendo, vai ter uma horinha que eles vão lá e vão aceitar, vão colocar no prato, eu acredito. E nós corredores seguimos umas regrinhas, né? Pré-longão, sim, aquela comida mais recheada de carboidrato. A parte da hidratação, que eu acredito que a gente trabalha muito, até pelo nosso clima da nossa cidade. Mas eu acho que é isso, né? Inspiração realmente, né? O que a gente... que vocês, mães, consomem, eles também vão se inspirar nesse sentido. Já na hidratação eu consigo super, eu vejo como isso é uma rotina que se transformou lá em casa, que como mudou. Como meus filhos, como eu consumo mais água, que eu também não consumia, e como eles se hidratam melhor hoje. Gente, tá tão quente, Vitor desce às vezes para brincar e sua muito, mas bebe mais água. Olha aí. Eu vejo que melhorou bem. É isso mesmo, né? Então, para fechar, né, eu queria que vocês resumissem, né, uma palavra que o esporte representa para vocês, né? O que a Maple Blair representa para a vida dos filhos de vocês. Queria que vocês... de alguma forma resumissem, né? Acho que o esporte, principalmente qualidade de vida, né? E a Maple Blair é uma grande aliada, assim, a contribuição da qualidade de vida, né? Da educação e na esperança de um futuro bom para os nossos filhos, né? Que eu acho que é o que eu só quero que ele realmente se encontre, seja feliz na profissão, tenha um futuro agradável, e a escola é uma grande parceira. Eles têm a responsabilidade dele, nós temos a nossa responsabilidade enquanto família também. E é isso. Que legal. E você, Nájila? O esporte, para mim, é autoconfiança, é qualidade de vida. Eu digo geralmente que eu corro pelos meus filhos, pela minha família, realmente, porque isso melhorou muito a minha vida e, consequentemente, a vida dos meus filhos, né, da minha casa, a rotina da minha família, enfim. Corro pelos meus pais, com certeza eu sou uma filha. A disciplina e tudo que o esporte traz melhora toda a roda da vida. E ter a Maple Blair realmente como alinhada, vindo de encontro, né, com o que eu quero passar para os meus filhos, é gratificante e enfim, é engrandecedor, é um conforto. Entendi. Sabe? É segurança. É isso. E é isso, pessoal. Eu acredito que foi bom um bate-papo, né? Agradeço muito ao convite da Maple Blair por estar participando pela primeira vez como um apresentador. A voz não está muito boa, mas eu acredito que deu para a gente conversar um pouquinho sobre alguns temas, falando do esporte, falando realmente de qual a importância da Maple Blair na vida dos pais e das crianças que vivenciam aqui diariamente essa instituição, né? E a gente agradece vocês duas por contribuírem nesse bate-papo. E é isso. Eu que agradeço.